Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus pelo nosso intervalo. Agora vamos para o nosso segundo período. Estamos meditando dentro do tema da ansiedade, subtema cuidado de Deus. Finalizamos o primeiro período falando sobre a questão da preocupação. Tem que ser uma atribuição de Deus e não nossa, dentro do contexto de exagero. Preocupação saudável em relação a coisas normais, ok, mas não colocar a nossa preocupação toda sobre essas coisas. O que Jesus diz sobre a ansiedade? Mateus capítulo 6, verso 25. Mateus capítulo 6, verso 25. Por isso, vós não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de obedecer. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo, mais do que as vestes. As vestes. Jesus ele vem falando sobre a condição da preocupação, em que logo depois a gente já leu esse texto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Estas coisas são exatamente o que o Daniel leu agora, que fala sobre a condição do alimento e do vestuário. Em grego, a construção da oração ela foi traduzida apropriadamente como parem de se preocupar, ou seja, nós já nos preocupamos. E Deus, através de Cristo, através do evangelista Mateus, ele diz, parem de se preocupar. No verso 31, nós já lemos, ele fala, não comecem a se inquietar. Então, primeiro ele chama a atenção para a gente parar de se preocupar, depois ele fala da questão de inquietação. A inquietação é lá que você começa a se movimentar. Você começa a ficar incomodado, entendeu? Aí você começa a gerar ansiedade no seu coração. Assim, Jesus enfatiza essa passagem com a seguinte ideia, se vocês estão ansiosos, parem. Se ainda não começaram a ficar ansiosos, não façam. A palavra grega para vida se relaciona com a plenitude de vida terrena, física e exterior. Nós temos que ter plenitude de vida, mas não atrelada a coisas naturais e coisas passageiras. Não seja ansioso pelas coisas deste mundo temporal, em como o alimento, a vestimenta e o abrigo associados a ele. Romanos 12, 2. O Alisson, eu não sei se ele quebrou o carro dele. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2 fala sobre não conformar. O que o mundo fala? Que você tem que se preocupar, que você tem que ter muito recurso financeiro, que você não pode parar de crescer, você não pode parar de evoluir, não pode parar de prosperar. Você tem que ter muito recurso guardado. E o que Deus fala? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Então, você tem que se conformar ou com o mundo. Conformar é eu tomo a forma. Não é a questão de eu me conformar, eu me conformei com a situação. Eu não posso tomar a forma. Ou eu tomo a forma do que o mundo fala ou do que Deus fala. Não tem como você servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, verso 21. É 26 ou 6? Mateus capítulo 6. 6. 21. Eu acho que... Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Você quer investir. Está pensando em investimento. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aonde está o nosso tesouro? Onde a gente gasta mais tempo. Se você gasta muito tempo com videogame, o teu Deus é ele. É o teu tesouro.
Se você gasta muito com balada, é o teu tesouro. Se é trabalho, teu tesouro. Se é a tua família, teu tesouro. Entendeu ele? Hã? Celular, seu tesouro. Entendeu? Seu tesouro. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Tá? Então hoje, você não consegue entrar num ambiente em que pelo menos 90% das pessoas estejam com o celular na mão. Entendeu? Ali é o tesouro da pessoa. É a fuga dela. Ela não consegue lidar com o marido, com o filho, com o esposo, com o trabalho, com a saúde. O que ela vai? Para o celular. Como uma forma de neutralizar os nossos neurônios. Então você para de raciocinar e você começa a pensar só segundo o que ele está falando lá. Ele vai mostrar o que ele quer. É interessante você olhar as gerações, né? A geração dos judeus, eles decoravam o Antigo Testamento todo, de cabeça. E conseguiam fazer coisas como, por exemplo, as pirâmides do Egito, as construções maias, astecas, incas. Você olha como é que o povo fez isso. Como é que o cara pegou uma pedra de 100 toneladas e conseguiu levantar na altura de um prédio de 13 andares sem nenhum tipo de guindaste? Como é que o cara fez isso? O cara conseguiu o quê? Pensar. Hoje pega, por exemplo, um jovem e manda ele fazer uma conta na mão. Não consegue. Entendeu? A minha geração e da Rosângela é uma geração em que apareceram as calculadoras de uma forma mais livre, né? Havia muito debate se podia levar a calculadora para a escola, se não podia. Nós pegamos essa transição, porque a gente aprendeu a fazer a conta na mão. A gente era obrigado, não tinha calculadora, não tinha computador. A gente tinha que fazer na conta. Você faz multiplicação, subtração, divisão, raiz quadrada, você tinha que fazer. Hoje... E aí eu estava lendo, falei até para a Rosângela e Luísa, começou a geração, a partir de 1º de janeiro de 25, começou a geração beta, que é a geração das crianças que estão totalmente digitalizadas e envolvidas com inteligência artificial. A gente pegou, a minha geração pegou a mudança do LP para o CD. Então a gente viu muita mudança naquele negócio. Agora é tudo automatizado. A gente estava lá vendo a televisão lá, a mulher olhando para o cacto dela, uma plantinha, né? É o cacto, e ela não sabia onde pôr o cacto. Ela foi lá, Google, aonde eu devo pôr o meu cacto? Aí o Google respondeu para ela, cacto gosta de sol, de não sei o que e tal, coloque lá perto da janela. Ela foi e colocou. A pessoa não consegue raciocinar. Se o cacto, ele tem, normalmente ele está no deserto, então ele gosta do quê? De sol. Ele não gosta de sombra. É igual a rosa do deserto. Hã? Rosa do deserto. O pessoal quer cultivar na cidade. Jesus diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto à vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Mais do que? Não quer dizer que você tem que largar a mão. Mais do que o corpo, mais do que as vestes. Ambicionar tesouros terrenos produz afeições terrenas. Se a gente entende que o nosso coração está onde a gente se preocupa mais, e você tem que a sua loja, o seu negócio, a sua igreja, o que quer que seja, é o mais importante, você vai demandar energia para aquilo. E aí o que acontece é que a sua afeição, ela vai se prender ao quê? Coisas terrenas. Então, se a tua loja vai mal, você fica mal. Se o teu familiar está passando mal, você também fica mal. Porque está preso naquilo. É só naquilo. E pessoas morrem. Talvez as pessoas não estejam hoje na dominical por causa disso. Afeição terrena. E eu entendo que tem todo um tempo de luto. Não é isso que eu estou falando. Entendeu? Mas se a gente se acomodar com a condição do que o mundo fala, tem que ir no psicólogo. Tem que tomar um ansiolítico. Tem que entrar em depressão. Como assim? Teu filho morreu e você conseguiu dar a volta? Não, isso não é normal, não. Entende? Ambicionar tesouros terrenos produz afeições terrenas. Eles, tesouros terrenos, cegam a nossa visão espiritual e nos afastam do serviço de Deus. Eis a razão pela qual ele promete satisfazer as nossas necessidades. O quê? Os tesouros. E eles são mentirosos.
Eles dizem que você não consegue se livrar deles, você não consegue viver sem eles. Falar hoje, por exemplo, que uma pessoa tem que ficar sem celular é uma loucura. Mas eu chego para uma pessoa e falo assim, fica com o celular sem Instagram e sem Facebook. O cara, como assim? Como que eu não vou ver a postagem do Carlos não, mas a Esther, né? A Esther olhando assim, tá pago. Como é que eu vou começar o meu dia sem ver a postagem de Esther dizendo que tá pago? Sem ver aquela garrafinha e aquela frase. É. A garrafinha e o sonho. É, entendeu? Como? Como que eu vou fazer isso? As pessoas elas não conseguem mais entender. Então, outra coisa da velha guarda, né? A nossa geração foi a geração que apareceu o controle remoto. Caramba, será que hoje? Como que seria? Eu ter que levantar para ligar a televisão? Mudar o canal? Da sala não tem controle. Não, não tem, mas poderia ter. Entendeu? O celular funciona. Só o meu. Mas ele mandou. Entendeu? Como que eu posso viver sem isso? Como que eu posso viver sem fazer isso, fazer aquilo? É o mundo colocando coisas pra gente que faz com que a gente tenha esse monte de coisinhas que, somados, todos eles ficam pesados. Como que eu posso ter a minha casa sem Wi-Fi? Não é possível. Não. Quando acaba o Wi-Fi, o que acontece? Você trava. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho como trabalhar, eu não tenho como acessar isso, eu tô falando de mim, tá? Não tenho como acessar isso, não tenho como acessar. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? Você entende que essas coisas são coisas que foram acrescentadas na nossa vida e elas passam a fazer parte do nosso ser. E aí isso gera ansiedade na gente. Eu tenho que ter uma internet de 2 GB. Pô, mas o seu celular ele só recebe 500 MB. Por que você quer 2 GB? Não, mas tem que ter. Wi-Fi, não sei o quê. São todas comodidades. Estava vendo um riozinho também, em que o cara estava lá meio no Velho Oeste assim, aí as pessoas passaram e a mulher olhou e falou assim, o que é aquilo? Isso é uma máquina de lavar. Máquina de lavar? Lavar roupa. Você coloca a sua roupa aí, o tambor vira não sei quanto. Mas para que eu quero isso? Para você ter mais tempo para fazer outras coisas. E aquilo ali? É para lavar roupa também? Não, aquela é geladeira. A parte de baixo, a temperatura fica em torno de 2 a 5 graus. E a parte de cima fica fica 0 graus para menos. Para você congelar a coisa. Mas para que eu quero isso? Não, porque você conserva os seus alimentos, você pode fazer. Entende? Essas mudanças. Aí o cara falou. Aí agora, quem que consegue viver sem uma geladeira dentro de casa? Quem? Quem consegue viver sem uma máquina de lavar roupa? Você entende? São todas coisas que vão sendo colocadas e, além de tudo, você tem que ter uma de boa marca, não é qualquer uma. Se você não tiver a Brastemp, não presta. Tem que funcionar bem, mas a pessoa vai na marca. Como filhos de Deus, temos um único objetivo, ou deveríamos ter um único objetivo: o tesouro do céu. Uma única visão, os propósitos de Deus e um único mestre. Três pilares. O nosso tesouro, Deus. Ou busca o nosso tesouro nos céus. A única visão e o propósito de Deus. Tendo como mestre apenas um. Não é o carro, não é o comércio, não é o dia das mães, não é o dia dos namorados. Não estou sugerindo para vocês fazerem isso. Mas o que vai acontecer se vocês não abrirem o dia dos namorados? Parou para pensar isso? Como é que será que eu não vou ter o que comer? Entenda que é tudo questão de programação, aquilo que eu falei. Se vocês não trabalharem, Deus ele não vai conseguir prover alimento para a casa de vocês. É isso? Nós vivemos dessa maneira. Não, se eu não fizer. E a gente não para nem para pensar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Porque pode Deus que Deus direcione você fazer uma coisa ou fazer outra. E aí quando você começa a entregar nas mãos do Senhor as coisas, você começa a deixar de ficar o quê? Ansioso. Porque se parar, o que acontece? A culpa não é minha. Foi Ele que mandou. Foi aquilo que eu falei para vocês na semana, acho que passada. Eu não iria ter dominical. Deus me deu direção para eu fazer dominical. Estava cheio? Não. Mas as pessoas ouviram, que estavam aqui ouviram. Cumpriu o propósito dele. O que vai acontecer hoje é a mesma coisa. Eu, de antemão, já sabia que ia acontecer alguma coisa, tipo, as pessoas não iam ouvir. Entendeu? Mas a minha função é o quê? Estar aqui pronto.
Portanto, não devemos ficar preocupados com as coisas do mundo, o que havemos de comer ou beber, e nós já lemos Mateus capítulo 6, verso 25. Provavelmente em nossa sociedade tal advertência parece um tanto loucura. Como que eu não vou me preocupar com o meu futuro? E se eu morrer? Como é que a minha esposa vai viver? Minha filha? Como é que vai ficar a igreja? Eu tenho que preparar alguém, e se eu morrer? Entende? Como é que vai pagar o aluguel? Isso, aquilo. Você fica louco? Afinal de contas, há uma mercearia de todo tipo em praticamente cada quarteirão da cidade. Temos tanta água nas nossas casas que nem sequer pensamos nela. Quantas vezes você pensa na água da sua casa? A não ser quando vaza o teto ou estoura a caixa, alguma coisa. Mas você acorda de manhã e fala assim, será que tem água na torneira? Não. Será que a Manu e o Daniel e a Luísa, quando eles acordam, eles pensam assim, será que tem alguma coisa para eu comer na minha casa? Não, será? Será que a Luísa ela não dorme à noite? Ah, caramba. Puxa vida. Será que vai ter um pão para eu comer amanhã? Será que vai ter um ovo para eu comer amanhã? E ela vai lá, abre a geladeira. Será que alguma vez ela levanta e faz isso? Quantas vezes nesse ano você já fez isso? Você está dormindo e você acordar sobressaltada, assim, quase que com pânico, falando assim, será que tem pelo menos um ovo na geladeira? Não tem, gente. A gente acostuma, por quê? É a provisão de Deus. Ninguém fica preocupado se tem água ou não, a menos que tenha uma crise hídrica. Mas fora isso, você vai chegar em casa e você vai abrir a torneira e vai sair água. Temos tanta água em nossas casas que nem sequer pensamos nela. Entretanto, de repente, algum profeta do caos, isso tem muito, profeta do caos, aparece e diz que faça com que nós começamos a nos preocupar. Como, por exemplo, com todo respeito, eu sei que a Rô ela sempre busca a melhor alimentação para a gente. A mulher lá, para mim, aquela mulher que estava lá no áudio lá, que eu estava assistindo, que eu estava trocando de roupa, profeta do caos. Não, porque se você comer a mexerica, entendeu, desse jeito assim, a mexerica ela vai gerar um açúcar, não sei das quantas, porque esse açúcar ele vai gerar um revertério no teu não sei o quê, pode ser que você tenha isso, e a parada cardíaca é lógico que eu estou aumentando, né, porque eu gosto, né, a parada cardíaca, e aí o problema pulmonar, e aí o cara vai engordar, e a gordura visceral, que você fala, caramba, você olha para a banana e fala assim, é só uma banana. Ela não é uma bomba, mas a pessoa ela vem e traz um caos, entendeu? O mercado que eu trabalho de criptomoedas, ele é assim. Se tem uma notícia, o mercado reage automaticamente. São os profetas do caos. Dentro da igreja existem também profetas do caos. Pessoas que não estão ali para falar a realidade, elas estão ali para criar confusão. Exagerei só um pouco, né, mãe? Não, mas a mulher ela entrou nos termos lá, meu, que eu falei, mas os termos que ela usou ali, o cara pensa até tem um tumor, hein? Nossa, não, que não. É fruta, só se pegar uma banana, você já tem problema. Imagina você comer 2 bananas, que loucura. Uma pega de bananas. Vamos lá. Jesus nos dá razões para nós não nos preocuparmos com a nossa vida, porque o nosso Pai Celestial é aquele que cuida e guarda todas as pessoas. Quando nós pensamos a respeito da água, a água ela é algo que nós não nos preocupamos. É desnecessário viver ansioso com as finanças, pelas coisas básicas da vida, porque ele já disse que ele vai prover, que é aquele mesmo contexto. Parece um exemplo tolo, né? Eu falar da minha filha acordando, pensando se tem um ovo ou se tem água na torneira. Mas é exatamente como nós agimos com Deus. É tão ridículo eu imaginar essa condição da minha filha se preocupando com coisas básicas, mas nós fazemos a mesma coisa em relação a Deus. Porque ela não se preocupa se vai ter água na torneira, mas eu me preocupo se eu tenho dinheiro para pagar a conta de água. Mas quem que dá a provisão não é Deus. É desnecessário viver ansioso com as finanças pelas coisas básicas da vida e pelo que comeremos, beberemos ou vestiremos por causa de quem é nosso Pai Celestial. Minha filha nunca se preocupou com quando faria sua próxima refeição ou se teria roupas ou uma cama ou algo para beber.
Tais pensamentos jamais passariam por sua mente, porque me conhece o suficiente para saber que eu proverei as suas necessidades. Apesar de eu estar bem longe de ser fiel como Deus, entretanto, quantas vezes falhamos em crer que Deus atende às nossas necessidades, tais como qualquer pai humano? Se o seu conceito de Deus está correto, e você o vê como seu dono, seu controlador e provedor, e além disso seu pai amoroso, você sabe que nada tem com que se preocupar. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versos de 9 a 11. Ou qual dentre vós é homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, que sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Esther, você está disposta ao quê para alimentar os seus filhos? Trabalhar muito, correr atrás, dar muito. E por que a gente duvida de Deus? Aí eu volto novamente à condição, e eu estou dizendo para vocês, não estou dizendo, o pastor Paulo falou que é para eu não trabalhar no dia dos namorados. Mas o que vai acontecer se vocês decidirem ir para o parque da cidade no dia dos namorados e fazer um café da manhã, ou fazer um piquenique, entendeu? Ou ter um tempo de leitura. Será que vai acontecer? Será que por que vocês fizeram isso, Deus ele não vai dar o alimento, não vai dar a provisão? A gente tem que pensar dessa forma. Porque quando você olha a figura que a palavra de Deus diz que se nós não formos como crianças, de maneira nenhuma nós entraremos no reino dos céus, é exatamente essa condição. Não há preocupação. A minha filha, apesar de ser a minha bebê, entendeu? Ela está longe de ser uma criança. Longe de ser uma criança. Ela já é uma pessoa adulta já. Entendeu? Se ela não desconfia em relação à manutenção da casa, da minha parte, da parte da mãe dela, por que eu vou desconfiar de Deus? Sendo que o texto está dizendo, eu sou muito pior do que Deus. Se eu provejo para ela o que ela necessita, se eu provejo para ela, por que eu vou duvidar de Deus? Quantas vezes será que ela pensou assim, papai, ela falou bem assim, eu quero tal coisa de presente de aniversário. Tá? E ela falou, eu quero tal coisa. Eu sei o que ela quer, a menos que eu não tenha condição de dar. Eu não vou chegar para ela e dar uma coisa que ela não quer, se eu tiver condição, porque eu já sei o que é. E por que ela pediu isso? Porque ela sabe que nós vamos tentar nos esforçar para dar aquilo que ela está pedindo. E quando nós chegamos a Deus, fala, Deus, nos dá a provisão necessária. Hoje pela manhã, eu acordo sempre 5:30 da manhã, no domingo, para orar para vocês. Fala, Senhor, manda as pessoas para a igreja. Se Ele mandou apenas a gente, é porque era só a gente. Além do carro do Ares, que deve ter quebrado. Entendeu? Ele está online aí, não? É? Dá um alô aí, Ares. Dá um salve. Dá um salve. Se o carro não quebrou, dá um salve. Entendeu? Uma vez que todas as coisas estão sob o controle de Deus, descanse com a certeza de que Ele cuida de tudo em favor dos seus filhos. Imagina você viver uma vida em que você não precisa se preocupar com o dia de amanhã. A vida pastoral é isso. A grande bronca do meu pai é, você vai viver da esmola da igreja? Por que você não trabalha e pega um cargo de auditor fiscal para ganhar 30, 40 mil reais? E aí você ajuda pessoas, mas não precisa você estar à frente. E aí pode perguntar para mim agora, e se quando vocês estiverem, nós estamos fazendo, falta 2 anos para a gente conseguir a nossa plaquinha de estacionamento preferencial. Idoso. Daqui a 2 anos eu vou ser um idoso, entendeu? Se você falar mal de mim, você vai estar no estatuto do idoso, entendeu? Cuidado, hein? Entendeu? Daqui a mais 10 anos eu faço 70. Mais 10 anos eu faço 80. Eu já vi do quê? Será que eu vou ter fôlego para ficar aqui na frente falando? Será que a nossa igreja vai ter condição? Será que vai existir a nossa igreja? Como é que eu vou alimentar a Rosângela? Como é que eu vou me alimentar? Você entende? Ministério pastoral é essa loucura. Eu tenho que acreditar, faço a minha parte, mas eu tenho que acreditar que Deus ele está no controle, Ele vai cuidar de mim. Ou então dar um trabalho bem legal para poder viver com a minha filha. Entendeu? Vai ter
Ela e o quartinho do papai lá no fundo, entendeu? E ela vai ter certeza que ela vai colocar pouca internet só para reclamar. Cadê a internet? Cadê a internet? Uma vez que todas as coisas estão sob o controle de Deus, descanse, essa é a palavra. Tem os treinamentos, ele fala, palavra-chave de hoje, descanse. Não para o Daniel, se falar para ele descansar, ele vai dormir, né? Não descanse não, Daniel, você não, tá? Descanse com a certeza de que Ele cuida de tudo em favor de seus filhos. Para minha irmã, especialmente, descanse com a certeza de que Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo. Jesus ilustra isso com 3 observações sobre a natureza dentro do texto que nós já lemos. A primeira delas, Deus alimenta suas criaturas. Mateus 6, 26. Mateus capítulo 6, verso 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Vou ler novamente porque a moto passou aí. Mateus 26, 6, 26. Observai as aves do céu. E ele vem falando das criaturas que ele cuida e alimenta. Deus sempre cuida, sempre alimenta as suas criaturas. Posso imaginar o Senhor sentado no alto de um monte na Galiléia, Jesus Cristo, observando a outra margem do mar. A brisa movendo a superfície da água, o sol brilhando no céu. Já que aquela parte do mar da Galiléia era conhecida como a rota de pássaros migradores, naquela região ali, os pássaros, eles passaram aqueles filmes lá que a gente vê que quando os passarinhos vão para o sul, lá no calor, lá nos Estados Unidos, era a mesma coisa. Naquela região da Galiléia, os passarinhos, eles passavam em migração. Já que aquela parte do mar da Galiléia era conhecida como a rota de pássaros migradores, Jesus talvez tenha visto uma revoada deles enquanto ele falava. Ele deseja que pensemos nos pássaros. Notem, os pássaros não se agrupam e dizem: temos de criar uma estratégia para continuarmos vivos. Você imaginou isso? Os passarinhos lá confabulando, piu, 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 piu. Faz aí piu, piu, ali, você vai ter um diálogo. Piu, 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 entendeu? Você acha que os passarinhos eles se reúnem para ver como que eles vão comer? Você vê eles preocupados com esse tipo de coisa? Gostei, Luli, do seu piu, piu, piu. Fica registrado na internet que a minha filha ela falou piu, 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 tá? Eles, pássaros, não possuem consciência ou capacidade para raciocinar, apesar de as pessoas que são donos de pet acharem que os animaizinhos eles têm consciência, eles não têm consciência. Eles agem por instinto. Se você colocar um animalzinho, entendeu, criado por Deus, na frente do espelho, ele não vai conseguir reconhecer que aquele animal é ele, entendeu? Ele não consegue, entendeu? Ele age basicamente por instinto. Eles não possuem consciência ou capacidade para raciocinar. Porém, Deus lhes deu instinto ou capacitação divina para suprirem as suas necessidades. Deus não apenas criou a vida, mas Ele também a sustenta. Inclusive, quando olha para o urso, então quando está em uma região muito fria e o urso está na época do deserto, ele come, fica gordinho, e aí o instinto dele leva ele para dentro da caverna. E ele fica lá durante o inverno. E ele dorme lá, não sei como que funciona direito isso não, mas ele fica lá na caverna, lá numa reposição meio de repouso lá o tempo inteiro, só consumindo as gorduras do seu organismo. Mas ele não raciocinou em relação a isso. As formiguinhas, elas vão lá e cortam as folhinhas e levam lá, a gente vê aquela historinha, né, da formiga e da cigarra, né, que a cigarra ficava só cantando, né? E aí a formiguinha vai lá, ela faz aquilo por instinto. O inseto, ele não pensa, ele age por instinto, porque Deus deu essa condição para ele. Deus não apenas criou a vida, mas Ele também a sustenta. Jó, capítulo 38, verso 41. O Alice deu um salve aí, não?
Jó 38, 41. Preste atenção. Neemias, Esther, Jó. Jovem. Jó, capítulo 38, verso 41. 38, 41. E a Ingrid, não está aí não? A Ingrid, dá um salve aí, Ingrid. Quem prepara aos corpos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam Vagueando. porque não tens que comer. Então você lembra daquela ceninha, os passarinhos, né? No ninho, com os biquinhos assim, né? Quero comer, papai, quero comer. Quem que prepara aos corvos o seu alimento? Quem que prepara? Deus. Salmos 147, verso 9. Você pode passar? 147, verso 9. E dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Quem que falou no Salmo, no Jó 38, 41? Quem dá? Quem dá alimento para os corvos e para os filhinhos e filhotes deles. Não foi essa a pergunta? E aí ele responde aonde? No Salmo 147, 9. Ele dá alimento para quem? Para os animais e aos filhos dos corvos. Você entende que ele faz a pergunta lá em Jó 38, 41 e ele responde em Salmo 147, 9? Vemos que os filhos... Foi boa essa aí, hein? E Salmo 127, 2. O que tem o Salmo aí? Falei. Ué. 127, deixa eu ler. Inútil será... Inútil será... Levantar de madrugada, depois da tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Tá? O que é? Em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar. Em vão trabalha aquele que constrói ou edifica a cidade, se o Senhor não a construir. Então Deus está no controle das coisas. Em Jó 38, 41 e Salmo 147, 9, vemos que os filhotes de pássaros clamam para que Deus lhes dê comida. Jesus acrescenta também que, muito embora eles não semeiem nem ceifem ou ajuntem o excedente em celeiros, seu Pai Celestial ouve e provê o seu alimento diário. Isso, porém, não é desculpa para a preguiça. Você jamais verá um pássaro em um galho de árvore com o bico bem aberto, exceto se for filhote. Provavelmente você já tenha percebido que as minhocas não caem do céu. Deus alimenta os pássaros por meio do instinto que deu a eles e que esses usam para encontrar dinheiro, encontrar alimento, o que exige muito trabalho. Eles estão sempre ocupados à procura de pequenos insetos, preparando seus ninhos, cuidando dos seus filhotes, ensinando-lhes a voar, tirando-lhes do ninho no tempo certo, migrando nas estações, vendendo, trabalhando para conhecer e conseguir fazer um pão low carb cada vez melhor, melhorando a capacidade para você poder fazer um buquê melhor, fazer a divulgação. Gente, é a mesma coisa. Nós temos que apenas fazer a nossa parte e o resto a gente entregar nas mãos de Deus. É elemento humano. E alimento humano. Tá? Então a nossa função como igreja está com as portas abertas, pregar a palavra. O que as pessoas vão fazer? Com elas é com elas. Como que elas vão lidar na hora dela necessitar do ensinamento que elas não têm? Vão se lascar. A pessoa que decide não estudar, eu não quero estudar, vai se lascar. Mostra lá a figura de um rapaz, um menino, entendeu? E não tem nenhum demérito dentro da condição de um trabalho de pedreiro, por exemplo. Mas está lá o menino, entendeu? Lá no videogame, lá, no celular dele, né? Só no joguinho. E ele fala assim, ou você estuda, tenta levanta o tijolo, aí o menino leva um blocão daqueles pesados lá, o menino pequenininho, aí é muito pesado, papai. Aí pega e dá um lápis para ele, levanta, é leve. O que você prefere, isso aqui ou isso aqui? Entendeu? Se a pessoa ela quer trabalhar com condições
grosseiras, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Carlos, quantos tempos você foi garçom? Uns 8 anos. Não foi nenhum demérito. Pagou suas contas? Entendeu? Mas não quer dizer que você não pode melhorar. Não pode prosperar, não quer dizer. Pode ser Entendeu? médico de ação. Entendeu? Hã? Pode ser médico de ação. Tá? Entenda que não tem um demérito em relação a isso, mas entenda que se você não investir hoje, você não vai colher amanhã. A Luísa está fazendo a faculdade de administração. Se ela não fizer uma boa faculdade, se ela estudar bem, ela vai colher amanhã. O Daniel está aí com 13 anos, 14 anos, 12 anos. Você pode decidir não estudar, só que você vai ser pedreiro, ou vai ser lixeiro, ou você vai ser uma pessoa... Não, tudo mesmo assim, para passar tem que estudar, senão você não passa, entendeu? Então é questão de que o que eu quero para a minha vida? Ou você investe antes para colher depois, ou quando chegar na época da colheita você não vai ter nada a colher. Mas por que o meu terreno não tem nem um pouco de milho e o da Esther tem? Porque a Esther plantou o milho. Eu não plantei, como é que eu vou colher? Essa é a dinâmica. Quanto mais você estuda, quanto mais se dedica, mais você tem oportunidades. Sempre estou procurando novas oportunidades. A Rosângela vê, sempre. Pô, isso não... Mas eu aprendi. Eu estou estudando. Eu sei fazer isso. A gama de coisas que Deus ele já me deu para fazer, eu faço revisão de livro, tradução de livro, entendeu? Eu faço. Precisa fazer, eu faço. Entendeu? Dou aula, pastoreio, faço consultoria, trabalho com finanças, com criptomoedas. Gente, é questão de estudar. O tempo que eu poderia utilizar para fazer qualquer outra coisa, eu uso para me dedicar com essas coisas, sem abrir mão, primeiramente, do meu tempo com o Senhor e também tempo com a minha filha e com a minha esposa. Fale, Carlos. É uma geração tão fraca que eles preferem sair dessa vida de que trabalhar ou estudar. Mas é porque não conhece, Carlos. E aí a função nossa é falar disso. A minha função é falar para vocês que houve um tempo em que todo mundo não tinha celular. O filho da Manu, você acha que quando a Manu casar e tiver um filho, você acha que o filho da Manu vai conseguir entender que havia alguém que não tinha celular? Não. Mas houve um tempo que sim. E se a gente não trouxer à memória essas coisas, as pessoas elas não vão entender. Então a gente tem que ajudar essa geração. A minha função é ajudar vocês, entendeu? Que é algo que eu sempre falo com a Rô. Nunca tivemos essa ajuda. Entendeu? Era na raça, entendeu? O tempo inteiro, entendeu? O que a gente vive hoje, misericórdia de Deus, claro, mas muito, muito esforço. Não teve ninguém que sentou e falou assim, ô Esther, ô Carlos, senta aqui, vai, vamos conversar, vamos falar da preparação, faz uma programação. Ninguém nunca falou isso para mim. Programa para você viajar. Nunca. Nunca ninguém chegou para mim e falou assim, você tem que viajar com a sua esposa. Nunca. Nunca ninguém falou. O que você vai fazer com essa informação? É você que decide. Mas você tem essa informação. E a nossa obrigação é passar essa informação para as próximas gerações. Amém? Amém. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos pela tua graça, pelo teu amor e cuidado. Queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos, pedindo a ti mais e mais da tua luz e da tua direção, Pai. Que nós possamos entender e entregar a nossa vida e o nosso coração ao Senhor, na confiança de que devemos fazer aquilo que é a nossa parte e o restante está nas mãos do Altíssimo. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.